بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa tradução deste livro intitulado شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. A explicação das obrigações que cada muçulmano e cada muçulmana devem imperativamente conhecer. Do autor, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, com a explicação do Sheikh Ahmed bin Yahya An-Najmi, rahmatullahi alayhi. Na aula de hoje vamos traduzir a quarta condição de La ilaha illallah, a quarta condição do testemunho de fé, ou melhor dizendo, da primeira parte do testemunho de fé, que é La ilaha illallah. Então o autor diz, quanto à quarta condição de La ilaha illallah, é a sidq, a veracidade. A quarta condição é a sidq, a veracidade. A veracidade. E a veracidade se opõe à falsidade. A condição é a veracidade que se opõe à falsidade. E o seu dalil, a sua evidência, a sua prova, قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 2 e 3 de Surat Al-Ankabut: será que as pessoas supõem que os deixaremos dizer nós queremos, sem serem testados? Por certo, nós testamos os que viveram antes deles. Assim, Allah manifesta os vereditos, assim, Allah manifesta os verídicos e os mentirosos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: será que as pessoas supõem que os deixaremos dizer nós queremos, sem serem testados? Por certo, nós testamos os que viveram antes deles. Assim Allah manifesta os verídicos e os mentirosos. E Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca dos hipócritas: يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala nos informou acerca dos hipócritas, e isto foi mencionado na aula anterior, ou falámos no final da aula anterior, ou mencionámos a importância da sinceridade, e a sidq, a veracidade, é próxima da sinceridade. Então vemos aqui
Allah subhanahu wa ta'ala nos informa acerca dos hipócritas, os desvenda, dizendo, de acordo com o sentido destes 3 versículos, que é o versículo número 8, 9 e 10 da Surat al-Baqarah. E dentre as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala disse, e dentre as pessoas, há quem diga, cremos em Allah e no dia final, sendo que, na verdade, não são crentes. Reparem bem, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, e dentre as pessoas, isto é, os hipócritas, há quem diga, isto é, os hipócritas, cremos em Allah e no dia final, isto é, dizem com as suas línguas, pronunciam com as suas línguas aquilo que não está nos seus corações. Repito, e dentre as pessoas há quem diga, cremos em Allah e no dia final, sendo que na verdade não são crentes. Sendo que na verdade não são crentes. Eles pensam poder enganar Allah e os crentes, mas não enganam senão a si mesmos. Mas não se apercebem. Há nos seus corações uma doença. Esta doença qual é? É a hipocrisia. Então Allah lhes aumenta a doença e terão um doloroso castigo por terem mentido. Repito o versículo. E dentre as pessoas há quem diga, cremos em Allah e no dia final, sendo que não são crentes. E pensam poder enganar Allah e os crentes, mas não enganam senão a si mesmos. Mas não se apercebem. Isto é, não se apercebem que se enganam eles próprios. Há nos seus corações uma doença, então Allah lhes aumenta a doença. E a doença é a hipocrisia. E terão um doloroso castigo por terem mentido. Quer dizer que diziam com as suas línguas aquilo que não estava nos seus corações. Então aqui fazemos uma breve paragem, que é que cada um de nós tem de se questionar acerca do seu testemunho de fé. Será que o faz sinceramente? Acerca das suas crenças, daquilo que está no seu coração, daquilo que diz, daquilo que pronuncia, daquilo que pretende, daquilo do qual testemunha e também daquilo que faz. A pessoa tem de se questionar frequentemente a si próprio acerca deste ponto, que é a sinceridade, a veracidade. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos informa acerca dos hipócritas. E os hipócritas são descrentes, mesmo se pronunciam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala os desvendou. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe aquilo que contêm os corações. Então os desvendou, os desmentiu, os desmascarou. E isto é considerado como politeísmo. Grande politeísmo. Porquê? Porque diziam aquilo que não está presente nos seus corações. Afirmam com as suas línguas aquilo que não está presente no coração. Depois o Sheikh Ahmed Al-Najmi, rahmatullahi alayhi, inicia o seu comentário, dizendo no comentário deste versículo, o termo al-marad, a doença, neste versículo é a hipocrisia. É a hipocrisia e a dúvida no testemunho de fé que proclamavam, ou que proclamam, os servos crentes de Allah, que é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então o Sheikh nos diz que o termo al-marad, a doença, neste versículo é a hipocrisia, a dúvida no testemunho de fé. O testemunho de fé que é proclamado pelos servos crentes sinceros, que é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Depois o Sheikh diz, e num hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, que é um hadith muttafaqun alayhi, e narrado por Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que disse, foi-me dito que o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse a Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém testemunhará que não existe nenhuma divindade exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah sinceramente com o seu coração, sem que Allah proíba o seu corpo ao fogo do inferno. Ninguém testemunhará que não existe nenhuma divindade exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah e que testemunhe deste testemunho com sinceridade, com um coração sincero, sem que Allah proíba o seu corpo ao fogo do inferno. Sheikh Ahmad al-Najmi, rahmatullahi alayhi, disse: então, a sidq, a veracidade, é o facto, ou consiste em que o exterior da pessoa concorde com o seu interior, de forma a que o coração e a língua estejam de acordo com o testemunho de fé, com La ilaha illallah, e que não minta, afirmando com a sua língua aquilo que não está no seu coração, como é o caso dos hipócritas que dizem La ilaha illallah com as suas línguas, mas os seus corações desmentem as suas línguas. E os hipócritas foram desmentidos por Allah tabaraka wa ta'ala em vários versículos. Entre eles, o versículo número 11 de Surat al-Fatih. O versículo número 11 de Surat al-Fatih. يقول الله تبارك وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Dizem com as suas línguas aquilo que não está nos seus corações. Vejam aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que sabe tudo, que sabe o que está nos corações, nos diz acerca dos hipócritas, dizem com as suas línguas aquilo que não está nos seus corações. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. E no primeiro versículo do Surat al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala disse: quando os hipócritas vêm a ti, isto é, quando os hipócritas vêm a ti, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizem: testemunhamos que por certo tu és o mensageiro de Allah. E Allah sabe por certo que tu és o seu mensageiro. E Allah testemunha que por certo os hipócritas são mentirosos. São mentirosos. Portanto, quem for verídico, continua a explicação do Sheikh Ahmad al-Najmi, a tradução da sua explicação, que diz que, portanto, quem for verídico no seu testemunho, de maneira a que o seu coração e a sua língua concordem e que crê realmente no seu testemunho de La ilaha illallah e que age de acordo com ele e que não o contradiz, então esse é o verdadeiro crente, aquele ao qual Allah tabaraka wa ta'ala proibiu ao fogo do inferno de queimar o seu corpo. Ponto extremamente importante. Aquilo que a pessoa
testemunha ou pretende testemunhar com a sua língua não pode contradizer aquilo que está no seu coração. A fé que está presente no coração leva a pessoa a testemunhar. Aquele que testemunha daquilo que está presente no seu coração, que é La ilaha illallah, aquele que crê em La ilaha illallah e que o pronuncia com a sua língua, este é o real crente. Quanto àquele que diz com a sua língua aquilo que não está no seu coração, este é o hipócrita. Aquele que diz La ilaha illallah com a sua língua, mas que no seu coração não acredita, esta pessoa não é um crente. Esta pessoa é um hipócrita, como foi dito várias vezes anteriormente pelo Sheikh. Quanto à pessoa, continua a tradução, quanto à pessoa que diz com a sua língua aquilo que não se encontra no seu coração, testemunhando daquilo que não crê, tal pessoa não tirará qualquer benefício de tal testemunho. E, para terminar, o Sheikh fez uma súplica, invocou Allah subhanahu wa ta'ala de nos preservar de dizermos aquilo que não queremos e que as nossas ações sejam anuladas. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.